Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um AgroJovem Podcast. Esse podcast que fala muito de gestão de propriedades rurais, fala de tecnologia no agronegócio, sucessão familiar, comunicação e liderança. E para trazer temas que interessem ao produtor rural, que interessem você que é profissional do agronegócio, hoje nós vamos falar de tecnologia. E para falar de tecnologia, a gente chamou alguém que é referência na área dentro do agronegócio, que trabalha nessa frente, que é o Durval Garcia, ele que é diretor de inovação da GAC Brasil que trabalha nessa frente de consultoria em inovação, inclusive também no setor do agronegócio. Ele vai trazer um pouquinho para nós desse processo de inovação, alguns cases realizados no agronegócio, e para mim, como um eterno aprendiz, é sempre importante a gente estar no meio de pessoas que são mais inteligentes do que nós para poder perguntar o que quiser para elas e assim aprender. Então venha junto comigo, acompanhe mais esse episódio. A gente está no YouTube e em outras plataformas de streaming de podcast especificamente. Então você pode baixar o áudio, pode baixar o vídeo. Se está vendo no YouTube, deixa o like aqui já nesse vídeo para ajudar a gente e também no Spotify. Durval, seja bem-vindo ao AgroJovem Podcast. Tudo bom? Como é que tá? Tudo bem, Lucas? Muito obrigado aí pelo convite, pela oportunidade. E é sempre bom falar de coisas, principalmente casos de sucesso, né? De compartilhar aí a jornada. A gente erra bastante, mas quando acerta, fica feliz. Com certeza, né? Principalmente quando a gente trabalha com inovação, né? Que sempre tem que testar muita coisa até alguma coisa dar certo. Mas antes da gente começar, de verdade, conta um pouquinho para nós. O que é a GAC e como que você acabou indo parar na GAC? Para nós conhecer um pouquinho da história de vocês e da empresa. Então, Lucas, bom, legal. Eu sou químico de formação. Eu trabalhei alguns anos aí em pesquisa e desenvolvimento na área química, justamente para a área de papel e celulose, para a área de açúcar e etanol, né? Basicamente, foram onde a gente trabalhou no desenvolvimento de formulações, soluções químicas e biológicas para isso, né? Então, eu era aí um rato de bancada. Mas aí, ao longo do tempo, as coisas a gente vai se afastando um pouco, vai aprendendo como fazer, e fui indo para a área de gestão, e aí acabei entrando na área de inovação e ajudar outras pessoas é, a realizar aqueles projetos que eles têm. Então, nessa jornada aí de pesquisa e desenvolvimento, eu acabei encontrando a GAC. A GAC é uma empresa francesa, ela já atua há 20 anos no mercado de consultoria. Começou trabalhando oferecendo metodologias para que as empresas obtenham incentivos fiscais para a inovação, né, como a lei do bem que existe hoje no Brasil, né, toda empresa que faz inovação, tiver no lucro real, consegue ter aí o benefício de renúncia fiscal sobre o lucro que ela tem, né, e pagamentos do imposto sobre o lucro. E aí, nessa jornada, a GAC me convidou para trazer outras metodologias aí para ajudar as empresas a fazerem a inovação ser bem sucedida, né? Então acabei vindo para a GAC para desenvolver metodologias. Você já deve ter escutado metodologias ágeis, incubação, aceleração de startups. E é isso que a gente faz na GAC. A gente ajuda as empresas, principalmente as grandes empresas que são mais pesadas, a se conectarem com esses atores aí, as startups, as universidades, e obter conhecimento para gerar soluções, no caso aqui, para o produtor rural. Pô, que legal. Bastante coisa, é uma empresa grande então, né? E nesse processo de desenvolvimento de soluções, onde vocês trabalham aí com uma consultoria, para o nosso ouvinte entender, e até para mim também dar uma profissionalizada, né? Sempre bom. Como que funciona, Durval, esse processo de desenvolvimento, criação, crescimento, escala de uma startup que a gente chama? Se você puder começar explicando o que é uma startup, né? Porque às vezes o nosso ouvinte já ouviu falar do termo, mas nunca explicaram. O que é uma startup e como que vocês trabalham em cima disso? A startup A gente pode ter uma definição aqui muito técnica, mas acho que essa não é o caso. Mas a gente pode entender a startup como uma pessoa que tem uma boa ideia, tem uma solução, ela vê uma oportunidade e para essa oportunidade, ela tem uma solução em mente. Então, é aquele empreendedor que consegue enxergar aonde tem um problema ou uma oportunidade de resolver aquele problema através de alguma coisa que ela sabe fazer ou sabe quem sabe fazer, né?
Então, startups são empresas iniciantes, muitas vezes é uma empresa com uma, duas pessoas, que vem com uma boa ideia para solucionar um problema, e aí vai buscar no mercado como viabilizar aquela ideia, né? Então, isso pode ser soluções não tecnológicas, ou, no nosso caso, soluções que envolvam tecnologia, tecnologia da informação, tecnologia do agronegócio. Entendi. Então, o cara hoje que ele quer começar uma startup, basicamente ele tem que ter um problema bom por perto, né? Tudo começa nesse mundo que a gente vive hoje, tudo começa com problemas que as pessoas vivem no dia a dia. Então, às vezes, o agricultor vive lá, por exemplo, ele vai aplicar lá um defensivo agrícola, mas tem problema de deriva, o vaporizador não funciona direito, ou ele não sabe quando aplicar, porque ele tem abelha lá no, perto da lavoura dele, e aí se ele pulverizar, ele mata a abelha é importante para a polinização. Então, às vezes, existem problemas simples, problemas do dia a dia, que existem maneiras de serem resolvidas através de soluções tecnológicas, né, de usar a tecnologia para isso. Então, o cara que tem uma boa visão, né, ele tem uma boa ideia, fala, puxa, eu vi isso aqui em algum lugar, alguém que resolveu isso de alguma forma, e tem uma vontade de realizar, esse cara ele tem a oportunidade de formar uma startup, e existem diversos mecanismos para a gente ajudar que essa boa ideia saia do papel e vire um negócio. É aquela primeira básica, né, de quem trabalha com inovação, é criação de valor, né? O que é a criação de Exatamente. valor? Criação de Exatamente. valor é você encontrar um problema que ele tira dinheiro de alguém, ou que necessariamente ele vá maximizar o lucro, ele vai diminuir o custo, ou ele aumenta a produtividade. É um problema que alguém tem ali assim, e algum empreendedor ele vai lá e ele fala, eu vou tentar resolver isso, né, Durval? Exato. É como hoje esse mundo de startups usa muito um termo para esse problema, que é qual é a dor, né? Então, o valor que você fala, muitas vezes, às vezes, não precisa nem ser um valor financeiro. É um valor, às vezes, de sustentabilidade ecológico, é um valor, por exemplo, você está falando de sucessão, né? Como é que a minha segunda geração vai assumir meu negócio? Então, às vezes, o valor está associado a algo que dói para você, que é o que eles chamam de a dor, né? Então, normalmente a gente procura um médico, né? Quando você tem uma dor, uma febre. Quando você tem uma dor no teu negócio, você deve abrir os olhos para um empreendedor, que às vezes esse empreendedor tem uma solução para você, e essa solução é muito mais simples de implementar do que você imagina. E sabe o que é o legal? Às vezes, isso fica como ponto aqui para quem é produtor rural e está nos ouvindo. Às vezes você vai nos eventos e tem lá um lugar das startups. Dá uma passadinha lá sempre, porque lá tem a chance muito grande de ter uma empresa, uma startup que está desenvolvendo uma solução para algum problema que você tem, né? E é uma solução, às vezes, simples, em que no mercado, às vezes, você não vai encontrar por aí alguém te oferecendo essa solução. E uma startup lá pensando no seu problema, que também é um problema de inúmeros outros produtores, pode estar buscando e pode estar trabalhando para resolver, né, Durval? E esse processo de criação de inovação, né? Não é tão simples também, né? Ele tem algumas etapas ali assim para validar uma solução, né, Durval? Sem dúvida, né? Então, uma das coisas que a gente passa é como que eu torno aquela ideia um projeto efetivamente a ser realizado, né? Você precisa pensar, por exemplo, qual é a visão do teu produto. Você tem que ter muito claro o problema e a solução, como que essa solução resolve o problema. Depois, quais são os recursos que eu preciso para fazer isso? Né? Recurso financeiro, recurso de conhecimento, né? Recurso humano. O que eu preciso para tirar isso do papel? Você não precisa fazer tudo sozinho. Aliás, hoje a gente fala muito isso em inovação, né? A inovação hoje ela é aberta, ninguém mais faz nada sozinho. Então, poxa, eu preciso de alguém que programe. Você não precisa saber programar. Poxa, mas você pode conhecer alguém que programe. Então, você saber que recurso você precisa. E aí a terceira etapa importante é como você localizar as fontes de recursos que você precisa. Então, fonte financeira, fonte de recurso de conhecimento, né? Então, são etapas que você precisa passar e essas etapas
às vezes para você não é conhecida, mas tem gente que consegue fazer essa articulação, ou te ajudar a fazer essa articulação, como nós fizemos aí para esse caso que a gente vai comentar hoje, para que você tire essa ideia do papel e coloque essa em prática e resolva uma solução do agricultor, basicamente. No processo onde a gente encontra um bom problema, busca desenvolver uma solução, constrói uma equipe, busca esses recursos que você falou muito bem, a gente começa, de uma certa maneira, num processo de validação, né? Nós precisamos ver se a nossa ideia realmente funciona. Então, ele tem uma etapa ali assim que ele não sai vendendo, né, Durval? Como é que chama Ah, essa não. etapa? Então, essa etapa, isso é típico de startup, né? Você muitas vezes, como você mesmo falou, Lucas, no começo, a gente lida com inovação, então inovação tem muita incerteza. Eu tenho uma ideia, mas você não sabe se aquela ideia vai ser exatamente daquela forma. Na hora que você começa a desenvolver a ideia, você começa a encontrar dificuldades. Vou dar um exemplo de um projeto que a gente trabalhou. A pessoa que tinha a ideia disse assim: olha, aqui eu beneficio a semente de soja, né? E eu sei que hoje o agricultor ele vai comprar semente de soja. A semente de soja precisa ter lá um índice de fertilização, né? E ele fala: bom, de que eu vou comprar? Ele vai e pergunta para a propriedade vizinha: de que você comprou a soja? Ah, comprei de fulano, ciclano e tal, né? E acaba indo na base da indicação. Essa cooperativa especificamente, que beneficiava a semente de soja, faz vários testes e tudo mais. E ele queria colocar essa informação a serviço do agricultor, para que o agricultor pudesse comprar semente com o maior número de informações possível. Aí ele começou a pensar: bom, eu vou botar um drone aqui, vou mapear a terra, vou colocar o resultado de análise. Eu falei: puxa, que legal, né? Mas você perguntou para o agricultor o que ele precisa? Então essa é a validação que você falou. Eu tenho a ideia de que a ideia dele era: vou colocar informações úteis para o agricultor poder comprar. Mas quais são essas informações úteis? Então ele gerou uma ideia e ele precisava validar se aquela ideia que ele imaginava que seria útil para o agricultor, se realmente é. Então ele fez um questionário lá com os cooperados da cooperativa dele, lá mais de 100 cooperados, e aí conseguiu obter informações ou validação de quais informações seriam interessantes. Então, às vezes, não é só você ter uma ideia, você tem que validar essa ideia, ver se realmente o mercado ou quem vai comprar a tua solução, se aquela ideia é realmente a ideia que atende a dor daquele pessoal, né? Legal, legal. Então, essa é uma outra etapa. E nós avançando um pouco mais, nós temos uma etapa que ele está com um produto ali meio que testado, validado, já tem alguns Ah, usuários que aprovaram. Agora ele tem que crescer o negócio, né? É outra etapa, isso. né? Perfeito, Lucas. Você já conhece essa trilha aí. Então, veja só. Aí ele validou tudo isso aqui, validou a hipótese, criou o projeto e criou lá a sua primeira versão, né, daquele serviço lá. Pode ser um aplicativo, pode ser um aparelho de dosagem, alguma coisa assim. Ele criou a sua primeira versão. Agora ele vai ter que testar ele funcionando, né? Então é onde essa outra etapa de validação é o que a gente chama de as startups chamam isso de protótipo, né? Ou o MVP, o produto mínimo viável, né? Que é o pequeno, que às vezes ele não precisa estar todo pronto, ele pode estar, não precisa estar bonito, não precisa estar com luzinha, ele tem que mostrar a funcionalidade dele. Então aí você vai fazer o teste em campo. Aí é a hora da verdade, onde se você falou que ia a dosar tantos miligramas por hora, se ele faz isso mesmo. Você disse que não ia contaminar o solo, testar se não contamina mesmo. Então, antes de vender, você tem que fazer o teste de campo mesmo, o teste, a prova, a hora da verdade, né? E a partir das lições aprendidas, que você vai aperfeiçoando a tua inovação. Nenhuma inovação sai pronta de cara. Então você vai ter a primeira versão, depois a segunda versão, a terceira versão, a partir dos aprendizados que você vai tendo quando você testa o teu produto em campo. E para tudo isso tem uma certa metodologia para ir trabalhando e se organizando também, né? Não tenha dúvida, tudo tem método, tudo pode ser entendido como algumas etapas que têm que ter estabelecidas, né? Então você escuta muito falar aí de metodologias ágeis
ou você escuta falar em incubação, em mentoria. Então, tem várias coisas que a gente, ao longo do tempo, foi reunindo um método para poder fazer isso acontecer. Então, como que eu identifico a oportunidade? Tem metodologia para isso. Como é que eu transformo essa oportunidade em um projeto, em uma solução? Tem uma metodologia para a gente fazer isso. Como é que eu transformo essa solução que eu imaginei, eu boto isso na prática, né? A gente fala isso de incubação da ideia. Então, a gente tem ali um processo de mentoria em que a gente vai orientando por algum tempo. E como é que então eu efetivamente tiro isso do papel e faço o projeto funcionar até o protótipo? Também a gente faz aí a gestão do projeto para isso. Então, existem várias metodologias, não existe uma metodologia única, não existe receita do bolo única, eu não acredito nisso, e eu acredito que a gente sempre vai poder adaptar de acordo com a realidade. Se a pessoa tem computador, se não tem computador, se tem aplicativo, se não tem aplicativo, se ela tem tempo de falar de dia ou de noite, a gente sempre tem que estar aberto a se adaptar à realidade para quem você desenvolve o serviço. O legal que essas etapas elas são sempre desafiadoras, né? Porque a qualquer momento você pode errar. Então é importante que erre rápido também, né, Durval, para ir dando sequência no, e aprendendo mais rápido, né? Eu sou desse. Eu prefiro errar rápido e aprender rápido do que às vezes ficar batendo naquilo que a gente acha ou na hipótese inicial, né? Tem duas frases que a gente vê muito na internet, né, que um atribui a Einstein, outro atribui ao o criador da lâmpada, né, e diz assim que ele antes de você criar a primeira lâmpada, ele errou muitas vezes. Ele errou mais de 100 vezes, 1000 vezes. Esse erro, na verdade, foram 1000 maneiras ou 100 maneiras que ele aprendeu a não fazer a lâmpada. Então, o erro faz parte do processo do aprendizado. Quem tem medo de erro, essa pessoa vai sofrer com a inovação, porque a gente precisa errar muito para você aprender. E a outra que a gente se atribui muito a Einstein é que você tentar fazer sempre as coisas do mesmo jeito e querer resultados diferentes é insanidade, né? Então, toda vez Exato. que você erra, você tem que tentar novamente e de uma nova maneira, e de outra maneira, e de outra maneira, até que você vai encontrar a maneira correta, mais eficiente para você fazer. Então, o erro faz parte da inovação. O aprendizado é constante. E vai chegando uma parte que a gente acerta. E o acerto é legal que ele é muito claro, né? Ah, Depois de tanto errado, o acerto fica claro, né? e fica claro porque você vê a coisa funcionando, você fala assim: nossa, não acredito. Era exatamente assim que eu imaginava que a solução seria. Você não imaginava como que ia acontecer. Você tinha a visão do sucesso. Ó, a minha visão do sucesso é que lá na frente não vai acontecer isso, vai ter isso, isso e aquilo. Como isso vai se materializar, você não sabe. É essa a abertura para o aprendizado. Mas quando você vê o sucesso, a coisa funcionando como trazendo a solução, na hora você percebe, você na hora você vê o agricultor ou o usuário da tua solução, ele vai brilhar os olhos, e fala, cara, era isso que eu procurava, né? Ou quando você ensina o aluno, você vê o olhinho dele lá brilhando, fala, putz, agora entendi. Então, a solução, ela traz um prazer muito grande, porque você venceu todas as etapas e você consegue enxergar a solução funcionando como você imaginava lá no princípio da jornada. Aí o empreendedor ganha mais um desafio. E o legal dessa conversa é que eu vou levando para lugar que eu também aprendo. Porque o desafio é o seguinte: você acertou, você viu ali com um grupo de produtores aderir à sua ideia. Mas às vezes essa região, Durval, é um nível de qualificação de produtores na questão tecnológica um pouco mais avançado. O desafio do empreendedor agora falou: opa, achei o produto, achei a solução. Agora tem que vender, porque tem uma conta para trás para pagar. Que até esse momento que a gente conversou aqui só foi dinheiro, né? Oh, Foi só dinheiro. e É, tempo. e é dinheiro. E esse período aqui, você pode confirmar comigo, esse período que a gente falou de pensar um problema, tentar prototipar, fazer um MVP, que é o produto mínimo viável, até a gente chegar numa solução aí que a gente fala, não, acho que agora é por aqui. Nesse período aí já foi quase um ano ou mais, né? A nossa experiência tem mostrado que você leva de 1 ano e meio, em média, para você conseguir os primeiros resultados. Você passa por muitos processos, você passa por uma coisa que a gente chama de Vale da Morte, que é onde
parece que você fala, bom, acabou, não tem jeito, não tem solução. Aí você consegue ver as primeiras soluções, aí você tem o que as startups chamam hoje de você tem que escalar o negócio. Porque uma solução que foi desenvolvida para um lugar, ela pode ser escalada para outros lugares ou que tenham características semelhantes para aquele que você resolveu. Ou se você resolveu para o agronegócio, de repente aquilo pode servir para Outro setor. agropecuária ou para servir para um outro mercado. Então você vai escalar essa solução. Então essa é a hora que você vai ganhar volume. Aí é a hora que você começa então realmente começa a ver o retorno sobre todo o investimento que você fez ali. Então você vai escalar e abrir. Então para isso você tem que ter uma visão de mercado, né? Quais são os mercados que você pode atuar? Onde essa solução pode atuar? Onde eu resolvi isso aqui para minha fazenda ABC aqui no oeste do Paraná. Pô, mas será que no sul do país também pode ser? Será que no norte também tem? Será que no interior de São Paulo tem? Você tem que começar a testar condições semelhantes para você replicar a tua solução. É aí que você começa a ganhar. E é aí que diferencia o que é uma startup de uma empresa tradicional. A startup ela precisa ser escalável, né? Ela precisa a solução dela funcionar em diversos lugares, né? Se eu abrir uma mercearia é uma empresa, mas não consigo ser escalável necessariamente, né? O processo de transformar nisso é diferente. Então, assim, Exatamente. a startup ela é escalável e chega no momento que esse empreendedor Durval ele faz uma conta lá, quantos clientes eu preciso para empatar essa conta daqui para trás, né? É o famoso break-even, né? Você tem que olhar isso e às vezes é o momento de você buscar parceiros, você buscar alguém que conheça da área comercial para te ajudar a botar isso no mercado, que também tem metodologia para isso, né? Você tem que começar a olhar as coisas, você tem que saber administrar, gerenciar os teus recursos. Não adianta ir mais só na loucura, porque aí a brincadeira começa a ficar séria, porque agora você vai ter que fazer aquilo acontecer de forma profissional, né, para que você possa crescer como empresa, deixar de ser uma startup e aí crescer, ser os unicórnios aí, ou às vezes vender o teu negócio para uma outra empresa. Foi o caso que a Bayer fez com algumas cooperativas aqui, né? Ela injetou dinheiro e criou novos modelos de negócio para ela mesma. Não, legal. Então, para você que está nos ouvindo, é um processo que não é tão simples quando a gente fala de startups no agronegócio, mas se você vê alguma startup já nesses eventos, provavelmente ela já passou dessa fase de validar problema, ela já está ali testando alguns protótipos no mercado. Claro que muito depende de quem tá junto com a startup, quem está por trás, né? Às vezes ela está lá e não está pronta também, né? Mas em grande maioria ela já está nesse teste de validação aí, assim, e o empreendedor ele quer o break-even, né, Durval? Ele quer primeiro empatar essa conta para daqui para frente nós ver o que faz. Muda a dinâmica do jogo ali, né? Nessa busca por o break-even, para quem não conhece, eu gastei 1 milhão em 2 anos aqui. Quando que eu vou ver esse 1 milhão de volta, né, Durval? Que o investidor quer ver o dinheiro de volta, por isso que ele investiu. Exato. Então, assim, essa é a dinâmica de uma startup que a gente veio conversando aqui junto. Produtor rural, use os números a seu favor. Organize a gestão financeira da sua propriedade rural. Tenha os custos de produção sob controle. Eu sei que você tenta fazer o melhor que você pode, mas como você está medindo isso? Solicite uma demonstração gratuita e entre para o mundo da gestão como milhares de produtores vêm fazendo para ser mais eficiente na sua atividade. E você, junto com a GAC, vocês têm alguns cases, né, dentro do agronegócio. Você pode contar um pouquinho para nós? Não, claro, Lucas. Então, é isso que eu queria mostrar, como que existem várias maneiras de fazer inovação aberta, né? Como a gente está falando. Então, se por um lado as startups têm as facilidades de ser ágil, poder mudar rapidamente a sua direção do produto, ela não tem grandes compromissos só tem compromisso com o resultado, não tem com políticas internas, corporativas e tal. Por outro lado, ela precisa de recurso, né? E hoje as grandes empresas têm esse recurso, né? Ou fundos de fomento do governo têm esse recurso financeiro, ou as universidades têm também recurso financeiro, recurso de conhecimento. Então a gente precisa saber
primeira coisa importante é articular. Você conseguir se conectar com esses diversos atores. E o case que a gente traz aqui hoje foi um case que a Bayer nos procurou. A Bayer vende defensivos agrícolas, o Crop Science da Bayer, né? Ela precisava se aproximar mais das suas cooperativas, as cooperativas agrícolas que revende lá os defensivos deles para os cooperados, né? Então ela disse o seguinte: poxa, eu tenho aqui um dinheiro de marketing que a gente normalmente faz evento, dá bonezinho, camiseta, premia uma cooperativa ou outra, mas a gente queria fazer uma coisa mais séria, uma coisa que trouxesse resultado realmente efetivo para o agricultor, né? Então, ela procurou a GC falou: por que nós não fazemos uma chamada de inovação aberta, né? Como a gente faz, só que essa inovação seria restrita às cooperativas. Então, selecionamos lá 70 cooperativas que eles trabalham, né? E fizemos um convite para essas cooperativas com dois desafios. Queríamos projetos que melhorassem a condição de plantio do agricultor, por um lado, né? Então, inovações tecnológicas que melhorassem a forma de plantio, a maneira de plantio do agricultor, e por outro lado, uma linha de projetos que trouxesse um maior retorno sobre o menor impacto ao meio ambiente, né? Na linha de sustentabilidade. Então, o que a GAC fez? Montamos lá um regulamento, a chamada, criamos uma página na internet, conectada aqui, convidamos as cooperativas e mandamos o desafio para elas. O que essas cooperativas então fizeram? Elas tinham que inscrever ideias de projeto. Então, cada cooperativa tem lá seus 100, 200 cooperados que devem ter uma série de problemas. Elas tinham que selecionar alguns problemas, algumas oportunidades e escrever uma proposta de solução, como foi essa que eu comentei aqui da semente de soja e várias outras. Essas propostas de soluções, nós recebemos 50 propostas de projetos, seja entre sustentabilidade e inovação. Então, o que a Bayer falou? Assim, bom, agora nós vamos fazer o seguinte: eu tenho aqui 3 milhões de reais e eu vou injetar 1,5 milhão de reais para um projeto de inovação e 1,5 milhão de reais para um projeto de sustentabilidade. Então, o que a GAC fez? Então, vamos agora fazer o processo de seleção. Fizemos uma competição. Pegamos esses projetos, cada empresa, orientamos essas 70 cooperativas a mandar um vídeo, uma pequena descrição, fizemos lá uma vitrine de ideias e dentro dessa vitrine de ideias, dos 50 projetos, selecionamos 10. Foi a primeira etapa da seleção. Desses 10 projetos, a GAC fez o quê? Fez todo um trabalho de mentoria durante 2 meses com essas 10 cooperativas, para tornar essas ideias de projeto realmente projetos, até eles terem o que a gente chama de pitch day, que é o dia de apresentação da solução. Eles tinham lá um problema e eles iam apresentar a solução. Então, durante 2 meses, nós preparamos o plano de negócio deles, quais eram os recursos que precisavam, as hipóteses que eles estavam trabalhando, validamos algumas hipóteses e tal, e preparamos para o pitch day. Aí foi um dia que a diretoria da Bayer, da Crop Science, se reuniu lá, 4 diretores, e a gente fez um pitch day, né? Então foram aí, cada cooperativa teve 15 minutos para apresentar a sua solução, e desses 10 projetos, 2 foram escolhidos pela diretoria da Bayer. Obviamente que a Bayer, como ela está colocando dinheiro, ela procurou projetos que estão associados ao seu planejamento estratégico, ao seu negócio, né? Os outros todos ela endereçou para uma outra unidade da Bayer que chama Life Hub, que é um hub interno que vai promover esses projetos para poder desenvolver essas soluções de outra forma. Mas no Crop Science, cada um desses 2 projetos que foram aprovados receberam 1,5 milhão de reais e a consultoria da GAC para fazer a gestão por 6 meses e tirar essa ideia do papel e tornar um protótipo. Então foi uma jornada de 1 ano e meio em que a gente conseguiu 2 soluções, 2 MVPs, uma para inovação e outra para sustentabilidade, ligados a um problema real dos agricultores indicado pelas cooperativas e que, ao mesmo tempo, abriu uma oportunidade para escalar, para virar um modelo de negócio para trabalhar junto com a Bayer. Olha só que interessante, né? Então tem todo um processo de seleção. Vocês agora estão na etapa, então, que é o desenvolvimento da questão, não é mais do protótipo MVP, porque já foi, então já é o desenvolvimento do próprio negócio agora essa fase, então, né, Durval? Exatamente. Agora é a fase de escalar. Então, por exemplo, uma das soluções que foi para uma cooperativa, uma grande cooperativa aqui
de citricultura, né? Ela, ela desenvolveu um equipamento para fazer a aplicação da cauda de forma inteligente para que não houvesse contaminação do solo. Então, ela desenvolveu um equipamento, ela desenvolveu um aplicativo e desenvolveu um software associado a esse aplicativo, um algoritmo, né, que vai poder avaliar a molécula da Bayer que vai ser aplicada, ela vai fazer toda a mistura e fazer a aplicação. Fizemos o teste em campo, foi aprovado. Agora, isso acabou virando uma nova fonte de renda para a cooperativa, para desenvolver com outras moléculas, né? E para a Bayer é uma forma de falar, olha, se você aplicar o nosso produto, ainda tem esse serviço associado, né, um modelo de negócio. Isso vai ajudar a cooperativa a ter uma nova fonte de renda. O que foi legal nesse projeto? Eles desenvolveram, eles tinham toda a expertise da cultura em si, mas Aham. expertise de programação. Então eles foram buscar uma startup, olha que legal. A cooperativa se conectou com uma startup chamada AgriFlux. Essa AgriFlux ela acabou desenvolvendo toda a programação e ajudando na parte eletromecânica do hardware, né? E hoje essa própria AgriFlux ela tem possibilidade de escalar o negócio dela via essa cooperativa ou vender essa solução até para outras cooperativas. Então esse é o momento que a gente está agora de fazer essa escalabilidade do projeto para virar uma nova fonte de renda para o próprio cooperado, para o agricultor e para a própria startup. Então, o que foi legal nesse Aham. primeiro projeto foi toda a articulação, desde a necessidade da Bayer se aproximar com a cooperativa se integrar com uma startup para resolver um problema dos cooperados da cooperativa, dos associados a essa cooperativa, e hoje essa startup, por exemplo, ela contratou 14 profissionais, gerou 14 novos empregos para ela poder desenvolver essa solução. Olha que esse é o mundo ideal, né? Onde a gente investe em 1,5 milhão, mas esse 1,5 milhão vai dar retorno para a Bayer em termos de marca, em termos de negócio e para a cooperativa também. É 1,5 milhão para fazer o negócio rodar, né? Não é para fazer rodar. E a cooperativa ela negocia essa solução como forma de serviço ou ela vende essa máquina? Como que é isso hoje? Hoje ela está trabalhando nessas duas possibilidades. Ela ou vender o serviço e vender uma assinatura do sistema, ou ela vender a própria máquina. Logicamente, isso gerou uma patente, né? Então, se ela tem exclusividade, aí vai por 20 anos para vender isso. E se ela pode licenciar isso para outras empresas fabricarem para ela, por exemplo, e receber royalties. Ela pode vender licença do aplicativo dela com outras máquinas. Tem diversas possibilidades que elas estão analisando, criando modelos de negócio diferentes para poder explorar a solução que eles criaram a partir de uma chamada de inovação aberta, né? Agora tem que trazer o dinheiro de volta, né? Esse é o objetivo. Exatamente. E é legal que essas parcerias, né? Uma coisa vai somando com outra, né? Por exemplo, uma startup, quando ela está no começo, ela não tem um departamento financeiro, não tem um departamento de É, RH, ela não tem essas coisas, né? Então precisa ter alguém junto aí para instruindo nessa frente. Depois, a inteligência comercial, também uma startup, principalmente com um produto que não existe agora, foi criado, também não tem uma inteligência comercial para cima disso, né, Durval? E daí a consultoria vai organizando esse tabuleiro de xadrez, né? exatamente, fazendo articulação, fazendo aproximação com quem no mercado sabe fazer as coisas, né? E a gente o nosso cliente, nesse caso, é a própria startup e a própria cooperativa. A gente tem o interesse que eles tenham sucesso. Então a gente vai poder aproximá-los de atores e outras empresas que vão ajudá-los nesse sucesso. Faz a curadoria, a gente orienta, participa do processo de negociação, para que eles tenham o sucesso adequado. Isso dá muito orgulho para a gente, porque é uma inovação com propósito, né? A gente realmente vai afetar a vida das pessoas, a gente vai afetar de forma positiva o meio ambiente, que vai sofrer menos contaminação, e gerar empregos e gerar novos negócios. Então, isso é um motivo para a gente da GAC de muito orgulho. E o empreendedor tem que ficar ligado no time de tudo isso, né, Durval? Porque o dinheiro ele também acaba em um momento se não cuidar, né? Sem dúvida. Então, toda a gestão que a gente faz durante o projeto, a gente chama de gestão física financeira.
Então, por exemplo, 1,5 milhão não foi dado de uma vez. A gente ia aportando dinheiro de acordo com o cronograma do projeto. Então ele tinha lá, nos primeiros 2 meses, tinha que entregar o desenvolvimento do software. Ele entregou a evidência, mostrou que está funcionando, a gente colocava lá R$ 200 mil. Aí depois ele precisava mandar a primeira parte do maquinário, que era a parte de mistura da cauda. Ele entregou a evidência, a gente aportava dinheiro. Então é uma forma de a gente fazer o aporte de recurso financeiro de acordo com a evolução do projeto. Então, isso garante com que a coisa seja feita de forma planejada. Porque não adianta dar R$ 1,5 milhão e a pessoa sair gastando sem muita orientação, o dinheiro acaba e você não realiza o projeto. Então, nosso objetivo é que o projeto saia do papel e que ele vire uma realidade. Então, para isso tem que ser feito todo um acompanhamento. Pode ser que não dê certo, tudo bem. O que foi investido, a gente aprendeu um monte de coisa, mas não continua botando dinheiro para onde não vai dar mais certo. Mas o nosso objetivo é fazer dar certo. Com certeza. E vocês fizeram alguns outros projetos para o agro também? Tem esse com a Bayer que você comentou, mas tem mais projetos que foi Ah, realizado? sim, desculpa, Lucas, eu acabei te cortando, mas é verdade. Teve um com uma outra startup, chama Quântico, do meu amigo aqui, eu quero até mandar um abraço para ele, meu Diego Siqueira. Fez doutorado na Unesp de Jaboticabal, ele se especializou na área de solo, né, do agronegócio, e ele conseguiu desenvolver um programa que mapeia as propriedades da argila, propriedades magnéticas do solo, e a partir dessas propriedades magnéticas ele avalia a interação de um defensivo agrícola com a qualidade do solo. Isso permite mapear todo o solo de uma determinada área rural, né? E com isso você consegue identificar quais são os melhores talhões do solo para melhorar o cultivo ou o resultado do cultivo da tua lavoura, né? Então, você consegue, a partir de um estudo, de fazer um levantamento do solo. O aplicativo que foi desenvolvido usa a inteligência artificial para fazer, que está na moda hoje, todo mundo isso, mas na verdade é um algoritmo que vai analisar todas essas propriedades e fazer correlação de dados, né, de Big Data aqui, para que a gente possa dizer assim, olha, se eu aplicar tanto nessa parte do solo, eu prevejo um resultado de tanto. Você consegue planejar o teu resultado futuro. Para quem vai coletar, para quem vai fazer empréstimo, por exemplo, de grãos e tudo mais, e para poder fazer a sua lavoura, se você tiver mais precisão na resultado que você vai obter, você talvez consiga até crédito melhor, porque você tem menos chances de erro, menos riscos, né? Então, esse trabalho foi feito com o Diego Siqueira, da startup dele chama Quântico, e ele desenvolveu um programa, ele é super especialista em solo, e hoje ele está aí, em todo lugar que eu vou, ele está apresentando aí os trabalhos dele. Então, vai aqui meu abraço e a nossa gratidão aí ao trabalho que o Diego fez aí junto com a Bayer. Show, show. Excelente trabalho esse. E é importante essas novas tecnologias, porque eu sempre cito, Durval, que a tecnologia ela foi uma disrupção no espaço-tempo, né? Porque o que antes nós dependíamos de questões geográficas, de questões de tempo, de questões que às vezes não estavam fáceis para o produtor, a informação às vezes não estava ali. A tecnologia ela veio, pô, questão geográfica, a informação está em tempo real, está aqui. Muita coisa que antes a gente precisava a campo consegue hoje de maneira mais fácil, né? Organizar, principalmente. Que também não adianta ter um monte de tecnologia, tudo separado, uma coisa num lugar, outra coisa no outro lugar. Então, assim, facilitar essa organização da informação de uma propriedade, que tem muita informação, né? Nós temos questões de solo, tem questões de clima, tem questão das culturas, tem questões dos químicos, como você muito bem citou. Aí nós temos questões financeiras, temos questões de negócio, tem mercado ainda, né? Então, assim, é muita coisa para o produtor trabalhar, né? Então, essas soluções envolvendo tecnologia vêm para ajudar nessa frente, né? Não tenha dúvida. Para você que está escutando a gente e que é mais velho como eu, né? Achar que essas tecnologias é coisa. Ah, isso é coisa dessa molecada, dos startups jovens. Eu tenho 62 anos, né? Então trabalho com tecnologia desde
dos 15 anos e hoje continuo trabalhando com inovação porque é a única maneira da gente resolver os problemas, né, trazer soluções, como você bem colocou, Lucas, de forma mais rápida e mais eficiente, porque a informação está disponível, só que ela está toda jogada aí na internet em algum lugar. Como é que eu organizo tudo isso? Como é que eu me aproveito dessa tecnologia ou de lições aprendidas e faço associação? Será que isso que serviu para o mercado automobilístico serviria no agronegócio? Será ou vice-versa, né? A gente tem que hoje as novas tecnologias trazem o que é uma tecnologia? É o conhecimento desenvolvido pelo ser humano, né, pelo homem na universidade, colocado a serviço dos nossos problemas. Você encontrou uma maneira de trazer o conhecimento que está na universidade para dentro do mundo real, né? E aí você faz a ponte para fazer isso é a tecnologia, que é o know-how, é como fazer, né? Como que eu uso aquele conhecimento? Por exemplo, você desenvolveu satélite, desenvolveu o GPS, mas como que eu uso tudo isso para que esse GPS me dê uma localização, né? Uma geolocalização de uma determinada lavoura? Como é que eu faço isso? Isso a tecnologia traz. Então a tecnologia é fundamental para fazer com que o conhecimento que foi gerado pelo homem, pelo ser humano, nas universidades, se coloque a serviço do dia a dia das pessoas. Então, para quem acha que isso é coisa de moleque, pelo contrário, nós, a geração prateada, né, que eles chamam, ou 60 a mais aqui, nós temos muito a contribuir, porque a gente viveu muitas dessas coisas da maneira mais difícil e hoje a tecnologia facilita que essas coisas sejam feitas de forma mais ágil, mais rápida e mais eficiente. Com certeza. O trabalho dessas startups, na verdade, é simplificar a complexidade, né? É unir pontos, unir ideias com problemas, com possibilidades de soluções, usando algumas metodologias, tentar cruzar isso, ver se vai funcionar, ver se não só vai funcionar, mas se o perfil lá, o produtor, o usuário que vai usar isso, vai conseguir usar isso de uma maneira eficiente, né? Porque tem todas as questões hoje, você sabe muito bem, né, Durval? Tem questões de design, tem questões de lentidão, de simplificações. Ah, se colocar no aplicativo não fica mais fácil? É mais fácil. Ah, mas eu não estou entendendo o aplicativo. Então, a solução está ali, mas não quer dizer que ela está intuitiva também, né? Tudo Exatamente. isso vai fazendo do empreendedor, né? Que ele busque maneiras diferentes de simplificar a complexidade, né? E esse talvez seja o grande desafio, não sei, seja, Durval. Exatamente, isso você falou uma coisa importante. Hoje todo mundo tem um celular, né? Por que a gente fala em aplicativo? Porque hoje o mundo está na palma da mão, né? Ainda está na palma, daqui a pouco ela vai estar em algum no cérebro, mas enfim, o aplicativo móvel permite com que você faça o controle, por exemplo, de uma série de operações que você precisaria estar sentado na frente de um computador na palma da tua mão, né? Então, por isso que hoje a maioria dessas startups vão trazer isso para cá. Mas aí tem outras questões. Ah, sei lá, o meu dedo é muito grosso para esse teclado aqui. Poxa, precisa desenvolver um desenvolvedor de experiência do cliente, lá, um UX designer, né? Para fazer com que aquele aplicativo seja viável para qualquer pessoa, para mão fina, para mão grossa, né? Ah, mas puxa, eu estou com 60 anos, eu preciso de óculos aqui. Então, sei lá, fazer a experiência do usuário mais fácil. Então, cada vez que você cria uma solução, você tem sempre aperfeiçoamento para públicos diferentes, né? Hoje se fala muito na sucessão da propriedade, né? Então, ainda existe uma transição de duas gerações, ou duas ou três gerações, que precisa ser respeitada. Então, isso tudo traz desafios e traz oportunidades para a gente sempre estar aprimorando e melhorando. Nunca vai estar pronto 100%. E isso Exatamente. é Sempre oportunidade de melhoria. negócio. Sabe por que eu perguntei? Porque nós estamos falando com um público aqui que está nos ouvindo. O produtor rural, ele é um empreendedor nato, sabe? Ele é o cara que, quando ele tem um problema, ele está no meio de uma propriedade, longe da cidade, às vezes. Ele não tem como. Ele não tinha antigamente ter que baixar um aplicativo para resolver alguma coisa aqui, contratar algum serviço ali que envolve tecnologia. Então, muitas vezes, ele tinha que trabalhar num arranjo técnico, que é a gambiarra, né? Ele É. tinha que dar um jeitinho ali assim de inventar soluções que só ele sabe como funciona.
tá? Tem algumas gambiarras que só quem criou que sabe como funciona. E tem algumas gambiarras que eles foi aperfeiçoando e mais pessoas conseguem utilizar. Então o produtor ele sempre foi um empreendedor, ele sempre teve que criar, desde testar diferentes manejos, diferentes químicos, ver qual que funciona, qual que não funciona. Claro que se não anotar também não adianta muito, né? Tem que ter uma metodologia para ele conseguir fazer a sua propriedade rural, a sua fazenda, o seu negócio ali assim, sair do outro lado com diminuindo o custo, aumentando a produtividade e maximizando o lucro, é o que todo mundo quer no final do dia. Mas o produtor, ele é raiz esse empreendedorismo nele, sabe, Durval? Então, assim, É. isso que a gente está conversando serve para esse produtor por causa disso. E veja bem, o fato de ele ter isso enraizado na sua origem, né? Hoje ele vai ter a facilidade, como você falou, de uma geração mais nova, que nasceu apertando tecla de celular e que tem uma agilidade que talvez a gente mais antigo não tenha. Mas então por que não integrar? Vamos buscar essas soluções rápidas e com a sua experiência como empreendedor, você poder trazer para dentro da sua propriedade as melhores soluções. Então isso não inviabiliza você, muito pelo contrário, a sua experiência vai permitir você escolher as melhores soluções para resolver mais rapidamente seu negócio. Tem uma molecada com uma baita energia aí querendo desenvolver soluções. Vamos aproveitar essa energia, a energia da juventude, a energia do novo empreendedor, essa energia de querer mudar as coisas, mudar o mundo. Vamos usar isso em nosso favor para poder resolver os problemas, né? Então a sua experiência é fundamental e essa raiz, né, essa origem da empreendedora é fundamental para isso. Sabe que eu trabalho com desenvolvimento de software também, e para o produtor rural, a gente construiu o e-produtor, que é a plataforma de gestão, junto com produtores rurais. Inclusive, tem sócios que são produtores rurais, né? E eles tinham alguns problemas pontuais, começou que não tinha número. Então a gente foi buscando essa solução para desenvolver o software de gestão. Depois faltava número nos aviários, a gente foi atrás para desenvolver sensores para mapear os aviários. Aí, nos últimos anos, nós tivemos problemas climáticos graves, sabe? Então, a gente foi lá e desenvolveu questões de estações meteorológicas para medir o clima na propriedade, foi integrando. E hoje, acredite, nós temos produtor rural que o filho dele é desenvolvedor, sabe? Por quê? Porque às vezes o produtor ele tem as ideias e tal, e o filho tá ali e não tá muito afim da lavoura, sabe, Durval? Ele tá, é o piá que tá vivendo de jogo, tá nessa, né, é um piá novo. Nós olhamos para aquele rapaz lá, encontrei ele um dia, eu falei, não, mas você gosta de desenvolver? Ele falou, quero aprender. Eu falei, então você está no lugar certo. Então, não quer dizer, às vezes, que por você, produtor, não ter essa familiaridade, às vezes você tem um filho, você tem algum parente que está envolvido e a gente trabalha junto em prol de um agronegócio, né, Durvaldo? Em prol de um setor aí que movimenta a economia do país. Então, assim, esse tema de inovação a gente trazer aqui para o podcast ele é importantíssimo por causa disso, porque existe um processo e às vezes nós temos que colaborar como usuário, às vezes nós temos que colaborar como investidor, às vezes nós temos que colaborar como criador, né? Então, assim, é um amplo mercado esse de startups, principalmente quando a gente fala de agronegócio. Agora, veja bem, é muito importante, vocês vão dizer assim, bom, mas aqui essa pessoa que está falando aí, o Durval, ele não é agricultor, é químico, ele nunca plantou e tal. E o que esse cara sabe, ou o que a GAC pode ajudar? Tudo isso que a gente contou no case, ela envolve o quê? Definição de critérios, regra do jogo, negociar e entender a solução, buscar qual é a tecnologia mais adequada. Existe aqui um trabalho por trás dos bastidores, um trabalho que ele não é visível, mas que é o desenvolvimento da metodologia, critérios e processos e escolhas para que essas coisas aconteçam de uma forma fluida. Porque senão, talvez esse 1 ano e meio pode virar 3 anos, 5 anos ou até nunca acontecer. Então, acho que o que a gente aqui está trazendo, a GAC, a nossa experiência aqui nesse processo, é o nosso conhecimento em como fazer essa articulação e conectar quem está fazendo o quê. A gente anda muito por aí pelo país, a gente vai acompanhando, temos até plataforma de monitoramento de tecnologias, o que está sendo feito aqui no Brasil, fora do Brasil, em termos de desenvolvimento de tecnologia para o agronegócio e para outros setores.
Então a gente consegue de uma forma mais rápida e organizada e estruturada a trazer essas soluções de forma mais assertiva para você. Então a metodologia, da mesma forma que você tem ciência para plantar, para colher, você também tem ciência, assim, é uma ciência, não é exata, é uma ciência humana, de como que a gente faz essa interação e essa articulação dos diversos interesses. Criar uma agenda comum para que essas diversas empresas consigam trabalhar em torno de um problema comum, que é o problema do agricultor. Acho que esse talvez seja o principal papel nosso, em poder trazer uma forma de articular melhor esse sistema e trazer solução de uma forma mais assertiva. Com certeza, ninguém faz nada sozinho, né? Precisamos de ajuda todos os dias. E por que não tentar com os melhores, né? Então, assim, quem entende dessas metodologias, eu, em vários momentos, ao longo do desenvolvimento dos trabalhos que a gente sempre precisou de uma ajuda, de alguma frente, para conseguir evoluir, né? Que buscar tudo perdido na internet dá um pouco mais de trabalho, né? Então, assim, é, é necessário essa ajuda e o produtor, o profissional do agronegócio, então já sabe que pode contar com a GAC nessa frente. Durval, pô, para mim é um grande aprendizado. Se você pudesse resumir o produtor rural, o agronegócio, o mundo das startups, o que podemos esperar disso ainda? Lucas, assim, o céu é o limite, mas eu acho que nós estamos vivendo um momento no Brasil, particularmente, em que a gente é reconhecido no mundo inteiro como a nação do agronegócio, né? Se a gente não se aproveitar das tecnologias, essas tecnologias digitais, que a gente chama de tecnologias habilitadoras, e aplicá-las no nosso negócio, esse momento que a gente está vivendo, a gente vai ficar para trás. Então, não se iluda, porque tudo o que acontece hoje, ele é momentâneo, e isso pode acabar. Então, a maneira de se tornar relevante sempre, de você conseguir com que a tua cultura, a tua propriedade continue rendendo, é você estar sempre entendendo o movimento do mercado. Tem um filósofo lá, pré-socratiano, que dizia que a única constante nessa vida é que vai haver uma mudança. As mudanças vão acontecer. Então, a gente tem para que a gente faça frente às mudanças, a inovação é a maneira de você estar atento. Então, eu diria assim, esse momento que a gente está vivendo, as startups, vocês veem que a maioria deles trabalham com tecnologias digitais, inteligência artificial, comunicação na nuvem, sensoriamentos, enfim, tudo que era antigamente era analógico, hoje é digital e de rápido acesso. A gente tem que estar atento a como essas tecnologias digitais podem ser aplicadas no nosso agronegócio, no negócio que eu faço, na minha cultura, na minha propriedade, seja para resolver um problema de gestão, seja para um problema da lavoura, seja para resolver um problema de mapeamento meteorológico, enfim, ou de pragas. Existem sempre soluções digitais que podem ser aplicadas. Então, o mundo daqui para frente, nós vivemos na era da informação. Então, informação ela está jogada, né? Quanto mais a gente conseguir agrupar essa informação e usar essa informação dentro do contexto do meu negócio, da minha propriedade, da minha cultura, esse é o futuro. Então, o que a gente pode esperar assim é uma aceleração muito grande no Brasil e no mundo, né, para o aprimoramento dessas tecnologias digitais, porque elas vão acontecer independente de eu gostar ou não gostar. E a gente precisa estar atento em como aplicar isso no nosso negócio. A aceleração vai ser cada vez maior, a mudança é cada vez mais rápida e vai exigir da gente uma capacidade de ser flexível e adaptável a essas mudanças. Então, o próprio governo hoje tem muito dinheiro para fomentar a inovação, e a gente deve se aproveitar disso, deve aproveitar porque o governo tem interesse que a nossa posição mundial em termos de uma nação inovadora saia hoje. Nós estamos na posição 49ª, a gente quer chegar, tá entre os 10 primeiros do mundo, então isso tem dinheiro aí disponível
para fomentar isso. Então, vamos ficar atento a essas mudanças, à velocidade das mudanças e planejar o uso de recursos de forma adequada para fazer frente às mudanças. Show de bola. Eu brinco que a estabilidade não existe, a única certeza que nós temos é a da mudança, né? Então a gente tem que estar apto e consciente a estar sempre aprendendo, né? Que é o único caminho que nós temos a seguir. Show de bola. Durval, aonde que nós encontra a GAC? Não sei se tem rede social, tem site. Como que encontra vocês para quem quiser Nós tirar dúvida? estamos. Depois eu posso passar todos os endereços aqui, senão a minha assessoria aqui vai brigar comigo que eu vou errar. Mas o nosso site é grupo em inglês, GROUP, -gac.com.br. Lá você vai encontrar o nosso site. Nesse site vão estar os links da nós estamos no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, nas principais mídias sociais. E eu estou disponível também lá, vocês vão encontrar, vão ver lá no nosso site a nossa equipe de gestão. Tem lá o meu LinkedIn e meu e-mail. Estou disponível aí para conversar a hora que precisar. Mas eu acho que o primeiro contato vai pelo site, que lá você vai ter todas as informações. Então, www.group-gac.com.br, e lá você encontra as nossas mídias sociais. Siga a gente, acompanhe os nossos trabalhos e estamos aí à disposição. Eu sou fascinado por inovação e adoro prosear. Se tiver uma cervejinha aí, um torresminho, a gente vai embora, joga um truquinho e vai Melhor embora. ainda, né? Não, show de bola. Vou colocar aqui na descrição desse episódio, então, para quem quiser, deixar alguns links aí também para quem quiser encontrar. Não, show de bola, é isso mesmo, Durval. O mundo da tecnologia e da inovação, ele é uma grande surpresa. Eu acho que é isso que me fascina, sabe? Eu não consigo ficar naquele trabalho que é sempre repetitivo, né? Então, assim, tá no meio de tecnologia, de inovação, de startup, parece que você está sempre tendo que criar alguma coisa nova. Sempre tem um problema diferente, né? E isso é o que dá graça para esse meio onde a gente vive, aí, o mundo da tecnologia. Então, para mim é um prazer conversar com você, é um aprendizado grande. Para quem nos escutou, compartilhe esse episódio com algum amigo, com algum companheiro que às vezes tem aquele espírito mais empreendedor. E se ele for útil para você, deixa lá o like, então, e não esqueça de seguir a gente. Durval, obrigado mais uma vez. Espero encontrá-lo em breve. Tamo junto. Obrigado pelo convite, estamos juntos aí. Obrigado, viu? Um forte abraço. Um abraço. Então, agora os episódios todos os sábados saindo no YouTube e nos podcasts que nós temos disponível por aí toda terça-feira. Beleza, gente? Um grande abraço. Até a próxima.